Olá, eu sou Ana Marques, mentora de mães, e tô aqui hoje para continuar um tema do vídeo passado. O vídeo passado foi sobre a criança de 5 anos. E eu vim aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre o final desse primeiro setênio e o começo do segundo setênio. Entre 6 e 7 anos é bem essa ponte, onde a criança está saindo de uma fase para entrar em outra. E antes de falar da criança de 6 anos, eu queria fazer um adendo aqui. Se você não viu ainda o vídeo que é o primeiro setênio, porque ele é importante, assiste. Eu vou deixar ele linkado aqui no final desse vídeo. Mas só fazendo um resumo, né? Quando a gente vai olhar para nossa biografia, ou seja, para o nosso desenvolvimento humano, dentro desses períodos de 7 anos, é como se a cada 7 anos a gente tivesse uma nova fase. E cada fase vem, né, com o intuito, ou nos dá a possibilidade da gente desenvolver certas habilidades que vão ser usadas ao longo da vida. As fases dos 0 aos 21 anos, que são né, os primeiros três setênios, eles têm muito forte essa questão da gente desenvolver a nossa relação com o nosso corpo e com as nossas emoções. No primeiro setênio é muito focado na questão da criança chegar e se apropriar do corpo, né? Então tem toda a parte de andar, né? Primeiro ficar em pé, levantar, andar, falar, aprender a comer, aprender a pensar. E aí ela vai começar a aprender a lidar com as emoções. No segundo setênio tem todo o amadurecimento dos órgãos sexuais, a troca de dentes, uma série de modificações no corpo físico que refletem também amadurecimento emocional e psíquico. Bom, nesse primeiro setênio, então, o que aconteceu? A criança aprendeu, né? Desde aprender a firmar o pescocinho até aprender a andar, ela começa a aprender a fazer a pinça, né? Esse skill motor assim mais fino, ela vai aprender tudo isso nesse primeiro setênio. E aos 5 anos é uma fase que ela começa a pensar, né? Ela começa a criar narrativas, ela começa a inventar histórias. A brincadeira ganha a dimensão da imaginação. Muitas vezes os amigos invisíveis aparecem. É uma fase que a criança está mais introspectiva, está voltada para dentro, voltada para o seu mundo interno. Então a tendência é que ela diminua um pouco a agitação e o movimento, mesmo as crianças mais do movimento, né, mais ativas, elas vão passar por uma fase de conseguir concentrar, de conseguir sentar e brincar, de ficar às vezes meia hora ali montando uma pecinha, montando um trenzinho, sabe, muito dedicadas à atividade. É uma fase em que elas ficam mais, começam a se relacionar mais com os amigos, porque as brincadeiras ganham esse toque da imaginação mais elaborada, né, com esse desenvolvimento do pensar. E tudo isso, a fase dos 5 anos é muito gostosa, ela tende a ser muito leve por esses motivos todos. E no vídeo passado eu falei da fase dos 5, 6 anos meio que como se fosse uma só. E lembrei que não, meus amores. Mais ou menos aos 6 anos e meio, quando tá chegando nos 7 anos e nessa virada do segundo setênio, tem uma crise importante dos 6 anos, que a gente não podia ter esquecido. Então eu resolvi fazer esse vídeo para te contar um pouco mais dela, porque se você está passando lá pelos 5 anos e meio, cada criança, né, o bonito disso tudo é que, apesar da biografia ser mapeada e desse nosso desenvolvimento seguir certos marcos e certos padrões, cada um de nós vai se desenvolver de uma forma diferente. E tem crianças que vão chegar nessa fase que eu vou te contar só aos 7 anos e tem crianças que vão passar um pouquinho antes. Então, se às vezes a tua criança está com 5 anos e meio já está trazendo essas características, pode ser que ela esteja já passando por esse momento dos 6 anos, 7 anos, sobre o qual a gente vai falar. Que marco que tem aqui, né? É importante de se prestar atenção. A mudança do setênio, ela é caracterizada pela troca dos dentes de leite. O que acontece na troca dos dentes de leite? Veja, os dentinhos de leite foram formados no corpo da mãe, né? Enquanto a criança ainda estava na barriga da mãe. Então tem muito dessa energia vital, dessa matéria orgânica da mãe ali no corpinho da criança. E o que eu acho bonito desse olhar, né, mais abrangente, não só materialista e concreto, que a gente tem através da antroposofia aqui, é esse olhar para que
a gente realmente não é só essa matéria. Então, enquanto a gente está falando que a criança estava desenvolvendo os dentinhos de leite ainda no corpo da mãe, né, usando essa matéria orgânica que vem desse corpo, no primeiro setênio inteiro, a criança ainda tem uma ligação espiritual, energética, emocional muito forte com a mãe, né? Existe uma fusão aqui que nós, mães, sentimos o tempo inteiro. Mesmo que não tivesse alguém para explicar, a gente sente essa ligação. Então, tanto da gente ter a capacidade de entender o que a criança está sentindo sem que ela fale, né? O que ela está precisando, alguma coisa assim, até o contrário, quando a gente tá ansiosa, tá com medo, não tá bem, a criança reflete isso muitas vezes em comportamentos desafiadores, porque ela tá sentindo o que a gente tá sentindo, não consegue nomear, não consegue identificar, e isso ela acaba reagindo então com um mau comportamento. Então, assim, isso tudo tá relacionado, não são coisas separadas, né? A criança ainda carregar essa matéria orgânica da mãe, tão importante, representada pelos dentes, ainda está conectado com essa fusão quase, né? Ou essa relação energética emocional que acontece ainda no primeiro setênio com a mãe. No segundo setênio, o que acontece? Existe essa separação, né? Então, a gente termina de doar a nossa energia anímica, né? Para a criança, e a criança, então, vai viver uma nova fase, uma fase já mais independente. Nós, mães, a gente sente muito, eu senti muito fortemente essa nova fase da Júlia, né? Com essa quebra, com esse distanciamento emocional e com mais essa independência da criança. Como que isso é explicado na antroposofia? A gente tem, além desse corpo físico, a gente tem mais 3 corpos, né? Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, mas vou falar aqui de novo, só para você que tá me assistindo aqui, às vezes, né, não conseguiu ver todos os outros vídeos, então. A gente tem mais 3 corpos. A gente tem o corpo anímico, que é o corpo do fluxo vital. A gente tem o corpo astral, que é o corpo das emoções, e a gente tem o nosso eu, que é o espírito, né? A parte mais sutil, digamos, que o Jung vai chamar de self, tem, enfim, alguns outros nomes para isso. Mas é a nossa parte mais divina, tá? É o spark divino que, de alguma forma, cada um de nós carrega. E aos 6 anos, é como se ao longo da vida, enquanto a gente vai desenvolvendo certas habilidades, vai desenvolvendo o nosso corpo, né, habilidades emocionais, esses corpos vão ficando prontos e se disponibilizando para que a gente possa utilizá-los de uma forma autônoma, né, para que a gente realmente assuma essa responsabilidade ou, né, assuma esse corpo mesmo como nosso. Na primeira infância, é como se esse corpo etérico, anímico, né, esse corpo do fluxo vital, da energia vital, é como se ele estivesse protegido por um invólucro, né, como se fosse a bolsa gestacional. Então, a criança ainda depende muito da mãe para regular, né, para se regular, para se autorregular. Com a troca dos dentes, o que acontece? Os dentes de leite, que são essa matéria orgânica que ainda era do corpo da mãe, né, que estão ali, eles caem através de um processo dolorido, através de um processo que traz sangue, né? Então é uma batalha, digamos, interna ali. E a criança produz os seus próprios dentes com a sua matéria orgânica. É o seu corpinho produzindo isso. Quando isso acontece, a criança libera esse corpo etérico, anímico, para que ela disponha, então, disso no segundo setênio. E essa crise, né, essa pequena crise, essa nova fase em que esse corpo etérico está disponível, traz também, muitas vezes, uma mudança na forma como a criança age. Nesse momento, entre os 6 e 7 anos, bem nesse momento em que está acontecendo isso, a criança pode ficar mais irritadiça, ela pode ter um tipo de mudança de comportamento que você fala, nossa, mas quem é essa criança?
E no fundo, o que está acontecendo é que essa criança está assumindo mais uma parte dela que ainda não estava disponível para ela. Então ela tem algumas mudanças, sim, e que são mudanças, né, que vão trazer um novo, é como se fosse um TPM a mais ali para ela. É quando também fica disponível, fica de forma mais clara disponível as forças dos nossos temperamentos, né? A gente tem 4 temperamentos, de acordo com a antroposofia, cada temperamento com as suas características. E é nesse momento em que a criança, então, tem acesso a essas forças que, enfim, cada um de nós veio com uma característica justamente para que a gente possa cumprir o nosso papel, ocupar o nosso lugar no mundo lá para frente, né? Então, aos poucos, aquilo que a gente chama na infância de tipos constitucionais, que é o cabeça grande, o cabeça pequena, uma criança mais terrena, uma criança rica em fantasia, pobre em fantasia, uma criança cósmica, cada um desses tipos constitucionais vão compor esse temperamento da criança. E aí, justamente, entre 6 e 7 anos, então tem esse despertar, vamos dizer assim, é como se fosse um despertar, é um nascimento desse corpo, né, etérico, que disponibiliza para a criança uma energia vital diferente, que talvez ali não estava tão aberto para ela, não estava tão livre para que ela pudesse acessar o tempo inteiro, porque ele estava ainda protegido de alguma forma por esse primeiro setênio, né? E aí, enfim, então tem muitas crianças que vêm com esse lugar de ser mais respondona, de ter mood swings, né? Então, tipo, uma bem mini adolescência ali, em que a criança fica muito brava e de repente ela tava muito amorzinho e coisas que a criança gostava e ela não gosta mais. Então tem algumas mudanças, assim, inclusive de paladar, né? Então gostava muito de comer uma coisa, daí não gosta mais. Não gostava de uma coisa, começa a gostar. Então, por que eu achei importante trazer esse detalhamento aqui dos 6 anos? Porque às vezes a gente se assusta. Poxa, mas meu filho comia de tudo e agora não quer comer mais. Ele adorava tal coisa e agora não quer mais. E a gente fica meio perdida. E aí eu vou lembrar de uma coisa que eu falo normalmente, que eu acho que são 3 coisas muito importantes pra gente na maternidade. Autoconhecimento, né? A gente se conhecer, entender quem eu sou para que eu não projete isso no meu filho, né? Quais são as minhas dores para que eu não projete isso na nossa relação. Determinação para a gente conseguir maternar da forma que a gente quer, e eu falo muito aqui do maternar autêntico, então é de uma forma que você acredita que está alinhada com seus valores e não com uma série de expectativas e cartilhas dos outros, né? E flexibilidade. Flexibilidade para que a gente consiga ter a capacidade de se adaptar às diferentes fases, aos diferentes momentos, às diferentes reações e às diferentes situações que que se apresentam para nós na maternidade. E aqui é uma delas. Então, esses 6 anos vai vir muito com esse impulso, parece que tem um fluxo de energia que a criança ganha, mas ele vem também com essas mudanças que às vezes nós, como os pais e mães, a gente fica meio, nossa, mas o que tá acontecendo com meu filho? Não tô entendendo o que tá acontecendo, né? E é legal saber que, apesar de ser uma fase que vem com certos desafios, ela vem com esse marco importantíssimo da criança assumir uma parte a mais, né? Um tempero a mais para ela, para que ela possa usar na vida. E isso fica disponível e vai ser desenvolvido aí mais profundamente no segundo setembro. Eu sei que esse vídeo aqui trouxe alguns temas, talvez um pouco complexos. Fiquem à vontade para me deixar comentários, eu respondo todos os comentários, esse é o meu compromisso com vocês. Se você quiser mais conteúdos, né, conteúdo de forma mais frequente, uma interação mais frequente, eu tô no Instagram, @anaflamarques, com Z. E se você gostou desse vídeo, dá o teu like, já se inscreve no canal, que pelo menos toda quinta-feira tem vídeo, eu tô conseguindo até fazer um pouco mais, mas toda quinta com certeza tem um vídeo novo. Se tiver sugestão de tema, coisas que vocês querem saber, podem colocar aqui que eu adoro essa interação nossa, tá bom? E até o próximo vídeo.